Meu nome é Kátia Heloísa Repp, trabalho com melhoramento genético de abelhas rainhas e hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre divisão de enxames e introdução de princesas. Vamos lá? Então, começando aqui então, vamos começar nessa caixa aqui. Nós vamos fazer uma divisão de uma colmeia só. A primeira divisão vai ser de uma colmeia só. Então, nós vamos colocar no núcleo. A gente tira aqui os favos que estão sobrando. Eu faço a divisão geralmente com 4 a 5 quadros. Isso, fumaça, fumaça. Ó a rainha ali já. Ó, aqui já tá a abelha rainha. Eu já vou aproveitar para segurar, porque o apicultor tem que ter cuidado. Quando faz a divisão do enxame, tem que ter cuidado para não levar a abelha rainha do enxame embora, né? Que o objetivo é introduzir uma nova princesa. E se por um acaso ele pegar os quadros e levar a rainha, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Se o apicultor levar a rainha, vai falhar a introdução da nova princesa ou da nova rainha. Então, eu tenho uma gaiolinha aqui, por segurança eu vou prender ela nessa gaiola. E vou deixar ela de ladinho aqui. E depois eu coloco ela de volta aqui na colmeia. Então vamos lá. Eu sempre quando faço a divisão, eu pego as abelhas aderentes. São abelhas nutrizes que ainda não voam. Eu coloco então, começo com um quadro de cria operculada, cria fechada ou cria que está para nascer, tá? Vamos colocar ela aqui. Não colocar muitos ovos quando eu vou introduzir uma princesa, porque as abelhas elas preferem fazer uma realeira ou produzir uma nova rainha do sangue delas, da colmeia delas. Então, se eu coloco larvas um pouquinho maiores, que não é mais possível puxar uma realeira, fazer a puxada natural, elas acabam aceitando mais fácil a nova rainha, a nova princesa. Então, o quadro de cria aberta, desoperculada, eu coloco no centro. Eu vou introduzir mais um quadro de cria operculada, porque eu preciso que esse enxame, ele precisa ter uma população legal de abelhas. Senão também acontece o insucesso na fecundação dessa rainha, tá? Dessa nova princesa. Então vou colocar ele aqui. Como vocês observaram, são abelhas que não voam muito. Essas abelhas ficam paradas aqui por elas serem as nutrizes. Então agora eu vou procurar colocar um quadro de mel em um dos cantos para ela ter alimentação e também pelo aquecimento da colmeia aqui. E esse último quadro, ele tem um pouquinho de mel e pólen, porque são abelhas nutrizes, são abelhas que não são campeiras ainda. Então a gente assegura que ela tem uma alimentaçãozinha dentro da colmeia. Então tá, esse núcleo aqui ele tá pronto. Ele tem um número bom de abelhas, tem cria operculada para nascer, então vão ter mais abelhas nos próximos dias. O que está faltando é introduzir uma princesa aqui nesse núcleo, né? Bom, o enxame que nós tiramos os quadros, só antes de introduzir, eu vou dar uma fechadinha aqui para não deixar esfriar essa colmeia aqui. Então agora, antes de fechar essa caixa aqui, eu vou apenas introduzir as crias aqui. Vou devolver a abelha rainha de volta para a colmeia. Pronto. Agora eu vou colocar, eu quero que esse enxame continue desenvolvendo e crescendo. Então eu vou colocar a cera alveolada de volta e sempre coloco a lâmina completa. No ninho não é interessante colocar lâminas, pedaços de lâminas, porque a abelha acaba puxando muita cria de zangão e o interessante é ter abelhas campeiras, né? Precisa ter abelha para trabalhar na colmeia. Então a gente vai colocar na sequência os quadros de lâmina de cera. No dia seguinte, ou 24 horas depois,
eu volto nesse núcleo que eu fiz e eu introduzo a princesa. Então o primeiro passo para introduzir a princesa, quase todas as gaiolas vêm com um lacre. Então eu rompo esse lacre para liberar a passagem da rainha. Não precisa tirar a rainha de dentro da gaiola, não precisa fazer nada. Ela tem uma proteção que é um cande, então ela vai demorar de 24 a 48 horas para ser liberada. O alimento cande, ele é feito com açúcar de confeiteiro e um pouquinho de mel. É o alimento que a princesa come nas primeiras horas de vida, ela precisa desse alimento. Então, como eu falei, 24 horas depois, eu volto ao núcleo que eu fiz. Olha a quantidade de abelhas, bem razoável, legal. Para ter certeza, para evitar a falha na fecundação, eu borrifo essas abelhas, eu molho elas com um xaropezinho morninho, para evitar que essas abelhas, na verdade aqui elas estão orfanadas, então elas precisam ter uma rainha. Elas preferem fazer rainha do próprio sangue delas. Então agora eu vou borrifar elas para quê? Para quebrar o cheiro dessas abelhas aqui dentro. Eu vou molhar as asas dessas abelhas. Eu quero que elas se preocupem em se secar as asas agora e não quero que elas se preocupem em vir e de repente acabar matando essa rainha, essa princesa. Então eu vou dar uma borrifada na colmeia. Eu uso para borrifar aqui o xarope de água com um pouquinho de mel ou um pouquinho de açúcar. Deixa ele bem docinho, ele é bem colante, né? Ele tem bastante açúcar. O objetivo é mesmo molhar as asas das abelhas e fazer com que elas esqueçam essa princesa aqui por enquanto, tá? Então agora, para introduzir a princesa, eu sempre introduzo ela nas crias abertas, próximo às crias abertas, as larvas que não estão operculadas ainda. Por quê? Porque essas larvas aqui precisam ser aquecidas, precisam ser alimentadas ainda, então um volume maior de abelhas vai se concentrar aqui. Já tirei o lacre, coloco na parte inferior do quadro, na parte de baixo aqui, com cuidado para não bloquear a passagem da rainha aqui ou das próprias abelhas, que ela vai precisar ser retirada daqui. Devolvo esse quadro no mesmo lugar que eu tirei. Então eu tenho por hábito, sempre que eu introduzo uma princesa ou uma rainha, eu boto uma alimentação, até porque elas têm pouca alimentação aqui, tem um pouquinho de mel, mas para aumentar a quantidade de alimentação e a rainha poder fecundar depois tranquilamente. Então agora eu vou fazer a divisão e a introdução imediata da rainha, porque eu vou usar 2 colmeias. Então vamos lá, vamos abrir essa colmeia aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, com 4 a 5 quadros também. Esse é um segundo método que o apicultor ele pode fazer o trabalho ele faz o trabalho mais rápido. Então ele faz a divisão hoje e ele pode agora mesmo introduzir a princesa. Então é um pouco mais agilizado, ele não precisa esperar 24 horas para introduzir a rainha como nós fizemos no outro enxame. Então aqui eu vou usar 2 enxames. Então nós vamos, mesma coisa de antes, vamos introduzir um quadro de cria operculada com um tanto de abelhas. Aqui. Aqui eu estou introduzindo um quadro misto, ele tem um pouco de cria operculada e ele tem bastante cria aberta aqui, tá? Agora nesse segundo enxame aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então agora eu vou pegar do outro enxame para misturar os feromônios, porque esse enxame aqui tem o feromônio de uma rainha e esse aqui tem de outra. Então o objetivo é misturar as abelhas.
Até que inclusive eu introduzi, esse núcleo foi feito há pouco tempo e eu tinha introduzido uma princesa aqui. Então eu vou guardar essa gaiola. Então eu vou intercalando. Então aqui, ó, uma cria fechada de uma colmeia, uma cria aberta da outra. Eu vou dar uma misturadinha aqui. Então eu vou colocar essa cria operculada aqui. Aproximo o outro quadro aqui. E agora eu vou pegar uma cria aberta desse enxame aqui. Vamos ver se eu encontro. Aqui é uma cria mista, então com ovos e larvas e cria fechada também. Então eu peguei 5 quadros. Vou introduzir ele aqui. Só que como aqui tem uma cria aberta, eu preciso proteger ela com uma alimentação. Tem pólen também aqui, ó, mel e pólen nesse favo. Por enquanto elas não se misturaram, cada uma está no seu quadrinho pelo feromônio que cada colmeia está trazendo com os enxames aqui. Então assim, muitas vezes o apicultor ele não tem uma caixa pequena, um núcleo para fazer a divisão. Ele pode fazer sim numa colmeia grande. O que a gente faz? Até que esse enxame desenvolva, até que essa rainha se fecunde, nós colocamos um poncho, que a gente pode ainda ter alguns dias de frio. Sempre tomar cuidado para esse poncho não encostar até lá embaixo no fundo do enxame, ele tem que ficar na metade do quadro aqui. Feito, só falta introduzir a princesa. Aqui, essa gaiola não tem o lacre, ela só tem o cande aqui, só deixo entre os quadros aqui, ó. Nós podemos observar que a princesa, as abelhas já estão em cima da princesa. Essa princesa tem 3 dias de vida, então ela está quase sexualmente madura. Ela demora de 3 a 4 dias para ficar sexualmente madura e fazer o voo nupcial. Então as abelhas já estão querendo abrir ou querendo achar ela para liberar na colmeia. Então a gente fecha a colmeia. Esses quadros nós vamos colocar naquelas que faltam lá. Então, nessa última divisão que fizemos agora, de introdução imediata da rainha na colmeia grande, a gente não pode esquecer da alimentação e de reduzir o alvado. A gente deixa o alvado com um espaço bem pequeno, porque evitar que a colmeia se esfrie, a quantidade de abelhas é reduzida, não é um enxame completo. E o alvado é uma segurança para também evitar a pilhagem de outras abelhas entrarem aqui por um acaso e aquecer a colmeia também, evitar que esfrie muito. Então muitas vezes o apicultor ele tem enxames com mau desempenho, que não estão produzindo e o enxame fica ali e não vai para frente nem para trás. O apicultor ele pode fazer, ele precisa procurar a rainha velha, eliminar ela e introduzir uma nova rainha. Então nós vamos procurar a rainha desse enxame e substituir ela imediatamente. Então, vamos lá, fumaça. Então vai tirar quadro a quadro e a gente precisa procurar a rainha. Não temos assim, não existe um método, não existe uma norma, uma lei para achar a rainha. Então é procurar. Quadro por quadro, devagarzinho, vai apoiando do lado. E aqui está a rainha velha, ó. Localizei a rainha. Para fazer a troca imediata, dificilmente se eu só matar ela, essa nova princesa aqui vai ser aceita, essa nova rainha vai ser aceita. Então um truque que eu faço como essa rainha ela já é fecundada, ela está velha, o enxame não está desenvolvendo, não está melhorando, o que eu vou fazer? Eu seguro essa rainha, como ela tem um feromônio muito forte nas patas dela, eu esfrego essa rainha na gaiola. Esfrego na gaiola até matar. O objetivo é que fique o cheiro dessa rainha aqui na gaiola.
o objetivo é confundir as abelhas. Eu pego essa rainha e jogo no fundo da colmeia. As abelhas precisam saber que a rainha delas morreu, que elas estão orfanadas. Eu devolvo todos os quadros para o enxame. Devolvo todos os quadros para o enxame. A rainha está morta lá no fundo e essa rainha aqui, de propósito, eu coloco ela em cima. As abelhas vão identificar que elas ficaram órfãs, elas vão vir aqui e vão tentar eliminar essa princesa aqui, mas não vão eliminar porque o cheiro da rainha delas está aqui também. Então vai se passar 1, 2 horas, automaticamente elas vão vir, ó, tá o cheiro da rainha delas aqui. Elas estão pensando que a rainha está aqui dentro. Passou 2 horas, 3, elas já vão começar a alimentar essa princesa aqui pela gaiola e provavelmente essa rainha vai ser aceita pela colmeia e vai sair para fazer o voo nupcial. Agora a gente fecha a caixa aqui e deixa o ciclo seguir. Vamos lá. Outro cuidado que o apicultor deve tomar é identificar a caixa para que a rainha, quando ela volta do voo nupcial, ela consiga identificar ou pela posição do enxame, com um número, um símbolo na tampa, um símbolo na frente da caixa. Quando a rainha retorna do voo nupcial, ela precisa ter a memória de qual era a caixa dela, precisa lembrar qual é a caixa. E eu procuro sempre deixar as caixas no chão para fecundação de princesas, porque quando ela faz o voo e retorna, o zangão ele vem atrás da rainha até mesmo na caixa. E se por um acaso essa rainha for derrubada antes da sua colmeia, ela não consegue mais levantar e retornar à caixa. Então acaba se perdendo a rainha e essa colmeia vai acabar ficando sem rainha e vai ser obrigada a fazer uma puxada natural, o que não é interessante. A gente quer que essa rainha se fecunde.